tu errou por muito tempo o ticket médio. Tu diz isso na precificação do teu serviço que Isso, tu prestava? isso. E como que tu se ligou disso? Porque eu vejo que, assim, a gente tem contato, né? Eu sou vice-presidente do núcleo de jovens empreendedores ali de Joinville, e a gente vê que muitas pessoas, principalmente em serviço, que é algo não tangível, é mais difícil tu precificar ele. Porque, Uhum. eu vou vender esse copo. Tu tem o custo dele, tu sabe qual que é o teu imposto e tudo mais, mas o serviço, que é o tempo que tu vai despender naquilo ali, é mais difícil de precificar. E aí tu quer poder atender mais pessoas, tu não quer correr o risco de perder aquele orçamento, aquela proposta que tu mandou. Então, como que tu conseguiu identificar que a tua precificação estava errada? Ó, o que eu vou falar aqui pode parecer até questão de coach, papo de coach, mas vocês estão ouvindo do cara que tem. Hoje eu não tenho tanta aversão a coach como eu tinha antigamente. Para mim ler um livro, o meu primeiro livro foi Poder da Ação. Para mim ler o livro foi uma aposta que a minha esposa fez. Eu disse, tu lê esse aqui que eu leio o que tu indicar. Eu disse, opa, vamos fazer uma troca. Mas assim, realmente a crença limitante. Primeira, do meu problema, falando do meu, não falando de forma geral. Aham, aham. Mas o meu, por que que eu demorei tanto tempo, foi crença limitante. Por que crença limitante? Quando a gente precifica serviço, muitas vezes você não acredita no potencial da tua entrega. Quando a Concordo. gente está começando, você não tem tanto network para ver que muitas vezes tu tá entregando mais do que um cara que tá cobrando o dobro do que Isso tu é entrega. verdade. Certo? Por quê? Porque você tá no começo, você não tem tanto network, você não tem base para fazer um comparativo. E isso aí para mim foi muito ruim. E eu lembro que alguns livros e alguns coaches que eu comecei a seguir, coaches entre aspas, né, mano, que eu acho o Joel J, Flávio, aquela galera lá que, graças a Deus, depois eu tive o prazer de conhecer e ter esse contato que a gente tem hoje. Abriram minha mente quanto a isso, os meus sócios, entendeu? Me ajudou muito. Mas na hora que eu comecei a entender, cara, quanto que eu quero ganhar, certo? Olhar preço de mercado, olhar quanto que eu quero ganhar. Meu irmão, quanto que é bom para ti, para tu viver? É esse valor. Compara com o mercado tá olhando, distribui isso em horas do serviço que tu tá fazendo. Você tem que saber muito bem quantas horas tu vai gastar em cada serviço. Até porque tempo é um fator muito limitante, não tem como tu fabricar mais tempo, né? Vocês são empresários, você vai contratar qualquer pessoa, você tem que botar na ponta do lápis, Uhum. da ROI. Então, quando você vai vender, você tem que saber pro teu, que do outro lado o cara quer ter resultado. Então, qual o valor, a hora mínima que eu consigo entregar com a margem de segurança em termos de serviço? Quantas horas eu preciso para entregar esse resultado com tranquilidade? Eu posso gastar menos Uhum. e surpreender o cara com entregando em menos tempo, com a qualidade maior. Mas eu não posso demorar mais do que o combinado. Porque é Exato. ruim para ele e ruim para mim. Porque o fator hora, tempo é dinheiro, né? De certa forma é valioso. Não vamos chamar dinheiro, mas é valioso. Então, isso para mim, não saber, não ter essa visão da importância do tempo, quanto que realmente é a minha hora, quanto que eu quero ganhar, e comparar os meus entregáveis com o que o pessoal está fazendo de mercado, não fazer isso, eu não ter essa consciência, esse nível de consciência empresarial, de serviço, isso foi, para mim, foi horrível. E aí, juntando com a crença limitante, que eu achava que eu não era lá essas coisas todas, viver numa bolha dentro do interior do Ceará, isso me atrapalhou muito. Uhum. É tanto que a minha volta para programação e IA foi justamente, eu vivia dentro de uma bolha, e se eu não tivesse despertado da bolha, eu tinha continuado lá. Ô Gilson, cara, tu deu uma aula de precificação para serviço, tá? Porque ele falou de crença limitante, que é uma dor das pessoas. Às vezes tu quer vender o teu serviço ou até o produto e tu pensa no bolso do outro. É. Não, tu não pensa no bolso do outro, tu pensa no teu bolso. Então, pra mim é muito caro. Cara, mas assim, tu tá gerando valor de fato, tu tem que se colocar de forma diferente no mercado. E outra é quanto vale a tua hora e quanto tu quer ganhar. Né? Então, tu falou desses dois pontos e cara, outro dia uma pessoa também que tava começando a empreender, ela pediu pra mim, cara, como é que eu sei quanto eu cobro por hora e tal? E ela prestava serviço. E foi exatamente o que eu falei, né? Cara, quanto tu quer ganhar, né? Quanto vale a tua hora, qual o teu nível de entrega, o quanto tu gera de valor. E assim, esquece o outro, esquece o teu bolso. O mercado tá inserido, porque tem gente que compra o preço também. Se tu oferece um negócio muito barato, cara, deve ser Foi o que a ruim. gente passou com Foi o que a analyst, gente passou com né? o nosso produto. É muito barato, eu não dou valor. É caro, cara, começa a vender um monte. Só porque é caro. Porque as pessoas pensam, cara, vocês estão cobrando isso, os caras são, né, é outro negócio. E recentemente, deixa eu citar uma coisa do Frank,
Antes de atender vocês, eu atendi agora mês passado o Frank, que é o da Fosa, daqui de Santa Catarina. Uhum. E na primeira visita, há 3 meses atrás, na primeira visita lá, que era pra gente... Nós conversamos, eu conheci a empresa dele para dar uma consultoria de implementação de IA lá dentro, que é um projeto de mais de 1 ano lá. Ele chegou para mim e disse assim, Gilson, tu tem ali um montante de dinheiro, várias cédulas diferentes, e aí estamos nós dois aqui caminhando, nós vemos aquele montante ali. Cara, tu vai correr. Tu olha para trás, não tem ninguém, é uma coisa. A gente tem todo o tempo do mundo. Mas tu olha para trás, tá vindo assim um montão de gente correndo. E aí, tu não sabe que tu não vai pegar todas as cédulas, tu vai fazer o quê? Tu vai focar nas cédulas maiores ou nas menores? E aí eu disse, pô, faz sentido. O que é que eu quero te dizer com isso? O trabalho que dá para precificar pro pequeno é o mesmo trabalho que dá para precificar com grande. Grande, boa. A Forza faz o quê? Só pra... Ela vende... eu não vou chamar tratores, mas ela vende máquinas pesadas. Do trator, uma empilhadeira. Então, assim, eles têm... Ele não só vende, ele tem uma experiência realmente com o cliente. Eu achei muito disruptível. Legal. Então, ele trouxe isso para mim. Porque no que sentido? Ele estava até dizendo assim... Eu quero que tu entenda, não estou dizendo que o Nordeste é cédula pequena e aqui é cédula grande. Mas, na verdade, de certa forma, toda a região do Brasil tem suas cédulas pequenas e suas cédulas grandes também, né? Então, cara, para de, às vezes, precificar baixo. Vê, talvez a tua entrega não tá no valor que tu entrega. Então, o que é que tu vai fazer para tu entregar mais e cobrar um valor justo? E isso aí também foi um fator diferencial. Recentemente, falando de crença limitante, falando de precificação, para mim, isso mudou muita coisa para mim. Até isso que tu comentou ali do pequeno e do grande, a gente tem uma consultora que nos acompanha aqui no planejamento estratégico e orçamentário da Boss, e ela fala que o cliente pequeno, além de dar o mesmo trabalho para te precificar, ele às vezes te consome mais do que um grande. E aí eu pensei, tá, mas não faz sentido, porque no nosso caso o cara faz poucas consultas e tal. Dela, não, mas é que aquele dinheiro que ele tem para pagar a tua mensalidade ou o teu serviço, ele é contado. Então ele precisa fazer aquela mensalidade gerar um retorno para ele. Então, se der qualquer problema, não, porque isso aqui é uma porcaria, porque não sei o que e tal. E aí eu lembro que na oportunidade eu comentei que, de fato, a gente tem clientes que pagam, sei lá, 10, 15 mil de mensalidade e a gente nem lembra, às vezes, que o cliente existe. Volta e meia, eu comento lá com o comercial, dá um alô lá para aquele cliente, se tá tudo certo, se estão com alguma dúvida. Porque, sabe, é aquele cliente que flui de uma maneira tão agradável, tão tranquila, que tu nem lembra que ele tá ali, enquanto o outro, né, às vezes paga R$500 de mensalidade e, é o cara que aciona todo dia, que tem chamado o tempo inteiro, porque... Nunca tá satisfeito. Exato, porque ele tem essa questão de ter que fazer valer aquilo ali. Tem que valer cada centavo, ele tá sabe? no limite. E aí foi... Eu tá lembro escassez, né? eu lembro que ela trouxe esse debate,